Tá certo. Boa tarde, pessoal. Todo mundo consegue me ver? Consegue ver os slides também? Só para confirmar. Só você que a gente não consegue ver, mas os slides sim. Ah, tudo bem. Então, tudo bem. É, Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar também. Não sei se vai dar certo. Só um minutinho, para ver se vocês conseguem me ver também. Conseguem me ver agora? Pronto. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde aí no Brasil, já à noite aqui em Praga. Primeiramente, agradecer ao professor Emerson por esse convite muito especial por dois motivos. Tanto por eu ser egressa do curso de Relações Internacionais, pela SES, quanto também por ser ex-aluna do Colégio Diocesano. Então, eu estive aí, acho que estive aí nesse auditório algumas vezes também, participando de momentos especiais que guardo aqui comigo, né, de lembranças muito boas. Então, agradeço demais esse convite. E como o professor Emerson falou, eu me chamo Camila, atualmente sou mestranda no mestrado europeu para as migrações e relações interculturais. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre uma temática que acredito que é muito importante, né, para o nosso contexto no Brasil, que são os migrantes, as pessoas em situação de refúgio, os direitos humanos, o acolhimento e a sua integração. Por que que é importante a gente pensar um pouco mais sobre isso, é, tendo em vista que as migrações é um fenômeno que não acontece apenas na Europa, né? Muitas vezes a mídia traz essa ideia de que é algo que está acontecendo nas fronteiras europeias, mas faz parte também, né, de outras regiões. É um fenômeno que é contemporâneo e está em todos os lugares. Então, por isso a importância de trazer, né, essa temática, esse debate aqui para vocês. E antes de iniciar falando um pouco mais sobre as migrações, eu queria convidar vocês, pelos próximos 60 segundos, um minuto aí que a gente tiver, um momento em que você precisasse fugir. Gostaria que vocês se colocassem nessa situação. De repente, vocês estão na casa de vocês, num lugar que era completamente seguro, e vocês se veem na situação de que precisa fugir. E quais seriam as três coisas que vocês tentariam pegar, antes de fugir? Pode ser objeto, pode ser alguma coisa. Não sei se consigo, se você consegue aí, professor Emerson, me dizer alguns exemplos do pessoal, mas seria interessante que vocês participassem, compartilhassem comigo. Quais seriam as três coisas que vocês pegariam se precisasse assim fugir? Não tem tempo para fazer nada, mas aí você precisa resguardar a sua vida. O que é que você carregaria com você? Alguém se voluntaria aí para compartilhar? Vocês me escutam bem, gente? Sim? Documentos, Documentos, certo. Que tipo de documento, por exemplo? celular e carregador. Eu imaginei. Imaginei que esses Equipe da seriam Rússia. Só um minuto, Camila. A equipe da Rússia quer falar. carteira, estou vendo aqui também pelo chat. Carteira, celular, carregador do celular, Água, carteira, água, um livro de anatomia, não sei, não entendi. um livro de anatomia. Brasil. Oh, ok. Obrigada aí pelos exemplos, pessoal. O bom disso tudo é Só mais saber que uma você. coisa, Camila, só rapidinho. O celular, a equipe do Brasil, a bolsa e, sei lá, carregar documentos. Documento, certo. Ótimo. A boa notícia é que vocês não se encontram numa situação em que precisam passar por isso, né? Vocês estão aí num lugar seguro, vocês estão
num lugar que dá essa segurança, onde você não precisa ter um minuto aí para arriscar a sua vida e pegar algo de lembrança ou algo que você pudesse carregar consigo. Mas por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque apesar de vocês não estarem nessa situação, como também eu não estou nessa situação de precisar fugir e ter a minha vida em risco, muitas pessoas se encontram nesse tipo de situação. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos reais. Porque quando a gente fala sobre as migrações, a gente não pode esquecer que, na verdade, a gente fala sobre pessoas. Essas pessoas têm rosto, essas pessoas, né, têm uma voz. E eu queria compartilhar com vocês três exemplos rápidos de, do que essas pessoas trouxeram nesse caminho aí, nessa fuga. Então, a gente tem aí o exemplo de Sahida, ela tem 14 anos, é da Síria, e quando ela se viu numa situação em que precisava fugir por algum tipo de perseguição que estava vivenciando, ela resolveu trazer os colares dos seus melhores amigos. Então, para vocês verem que quando a gente fala sobre migrações também, a gente fala sobre sentimentos, fala sobre pertencimento, sobre você carregar consigo aquilo que muitas vezes é muito mais importante que um celular, é uma lembrança. Então, esse é um dos exemplos. Mas a gente também tem o exemplo de Maná, de 12 anos na Síria, que ela diz assim: quando eles estavam bombardeando, eu estava com muito medo. Eu consegui trazer outras coisas comigo, mas quando atravessei a fronteira, eles não deixaram trazer nada. Então, eu consegui pegar apenas essa foto para lembrar da minha família. Então, como vocês veem, a partir desses exemplos, são pequenas coisas, né? Muitas vezes a pessoa em situação de refúgio não tem nem condição de pegar uma mala e encher de coisas, porque realmente a sua vida está ali em situação de risco, ela precisa se resguardar. Então, essas pequenas lembranças mostram e tentam trazer, né, essa sensação de pertencimento. E o último exemplo aí para vocês, de Shadi, de 50 anos no Iraque. E ela diz assim: eu deixei todos os meus bens materiais para trás. Eu só conseguia me lembrar de trazer o meu marido comigo. E isso era o mais importante naquele momento. Então é importante trazer para vocês esses exemplos de pessoas reais, de pessoas que se encontraram em uma situação de perigo e que por algum motivo precisaram fugir. E aí vocês podem perguntar, mas por que as pessoas migram, né? Por que elas saem de um lugar para outro? E quais seriam essas motivações? O porquê migrar? E aí eu trago para vocês alguns exemplos, né, de situações que podem levar até a migração, ao ato de você migrar, de você cruzar uma fronteira, seja ela interna ou seja ela internacional. Então a gente tem, por exemplo, casos de perseguições, então por motivos de perseguição religiosa, perseguição política, ou até mesmo por você ser uma minoria, a partir dessa situação você pode vivenciar algo de colocar você completamente em situação de risco. Então, a perseguição, seja ela religiosa, política, é um dos motivos que leva as pessoas a migrarem. Mas a gente também tem, por exemplo, conflitos armados e guerras. Eu acredito que esse algo que a gente tem visto bastante na mídia nos últimos anos, e especialmente agora, né, que a gente vivencia o conflito na Ucrânia, também o genocídio em Gaza. E aí a gente se depara com esses exemplos, né, de conflitos armados e guerras que levam milhares de pessoas a saírem das suas casas, a deixar tudo para trás para se protegerem. Mas também a fome, aqui também tem outro exemplo, né? Fome, razões econômicas ou profissionais. Se você busca, por exemplo, estudar fora ou ter uma oportunidade de emprego fora do país, é um motivo para você migrar. E, além disso, também violações de direitos, né? Que é algo que acontece cotidianamente. Por exemplo, a gente tem um caso, né, que acredito que vocês acompanham, que é o da Venezuela, né? Não se encontra em situação de guerra, não é um conflito armado, mas as pessoas têm os seus direitos violados todos os dias, sem acesso à educação, sem acesso à moradia, e isso faz com que elas deixem o país e migrem para outros lugares. E, por fim, as mudanças climáticas, que eu acredito que esse é um ponto-chave hoje quando a gente fala sobre as migrações, especialmente porque vai depender muito da nossa relação, né, ser humano com o meio ambiente daqui para frente. E a gente tem aí tendências, né, de lugares que já estão, por exemplo, submergindo, desaparecendo, cidades inteiras que são
que se deparam com catástrofes naturais, como aconteceu com o Rio Grande do Sul no Brasil. E aí, de repente, tudo que você tinha, você não tem mais. Só tem ali a sua própria vida. Então, esse também é um motivo de você migrar, de você sair de um lugar, se deslocar de um lugar para outro. E aí, por que eu digo isso para vocês? Porque a gente precisa é, romper com essa ideia, talvez, com esse mito que muitas vezes a mídia propaga sobre as migrações, de que as migrações é um fenômeno atual, é algo muito difícil, a gente nunca lidou com isso antes, por isso que é muito desafiador. E isso acontece constantemente na mídia, né, tanto no Brasil quanto na mídia internacional, de trazer essa ideia de que as migrações é algo novo. Quando, na verdade, gente, as migrações é um ato que é completamente histórico e natural. E isso quer dizer que, na verdade, a história da humanidade, ela sempre foi caracterizada pelo fenômeno migratório. Basta a gente estudar um pouquinho de história, um pouquinho de geografia para ver, né, como se dá, ao longo dos anos, esse povoamento de vários continentes. Então, a nossa história como ser humano, se estabelecendo num lugar e depois migrando para outro, para construir civilizações, sempre foi baseado em um ato, migrar. Então, a gente não pode dizer que as migrações é algo novo. Na verdade, não. A migração é parte, né, da nossa história quanto humanidade. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é do professor Agostinho Portera, que ele diz assim: a migração não é uma expectativa, ou seja, não é algo que a gente vai ficar esperando que aconteça no futuro. Na verdade, é uma regra na história do ser humano desde os primórdios, porque faz parte, né, da nossa história. E aí, se a gente analisar um pouco sobre o nosso passado como ser humano, como humanidade, sempre ou sozinho, ou pequenos grupos, ou comunidades inteiras sempre estiveram em deslocamento, né? Buscando se deslocar por melhores oportunidades, por condições climáticas mais favoráveis para o plantio, por exemplo, ou para fugir de situações de conflito ou de guerras. Então, o primeiro mito que é importante a gente desconstruir: as migrações não é algo novo, é algo natural, é algo histórico, e faz parte da nossa história quanto humanidade. E aí, acredito que quando vocês é, se deparam com essa temática, pode até escutar muitas palavras diferentes, e acho importante a gente trazer também essa discussão, porque muitas vezes a gente escuta a palavra migrante, refugiado, solicitante de refúgio, e fica meio que assim, mas qual é a diferença de cada uma dessas palavras? E por que a gente tem que diferenciar? E aí eu queria trazer isso para vocês, porque acredito que as palavras que a gente usa quando se trata das migrações importa bastante. Porque além de ser uma nomenclatura, além de ser um termo migrante ou refugiado, a gente não pode perder de vista que por trás daquele nome refugiado, por trás daquele nome migrante, existe uma pessoa, né? Uma pessoa que tem, como eu disse para vocês já, uma pessoa que tem um rosto, que tem uma voz e que precisa de ajuda, né? Precisa de auxílio. É uma pessoa humana. Então, é importante a gente não perder isso de vista. E aí eu queria, agora nesse momento com vocês, tentar trazer algumas terminologias, né, de refugiado, migrante, solicitante de refúgio, para a gente entender a diferença e vocês vão perceber o porquê disso é importante. Então, quando a gente se trata da palavra refugiado, na verdade a gente está falando de pessoas, né, que foram forçadas a se deslocar devido a situações que estão fora do seu controle, então elas não podem controlar aquilo que está acontecendo, seja uma guerra, seja uma perseguição política, porque ela é filiada a algum partido e esse partido está sofrendo alguma perseguição, ou seja, é uma situação onde aquela pessoa, a gente precisa entender, ela não consegue controlar, ela não tem controle sobre aquilo. E aí, por isso, ela sofre uma perseguição e aí é forçada a se deslocar. Na verdade, quando a gente fala de refugiado, a gente não fala de pessoas que resolveram sair do seu país porque quiseram. Não é um ato de querer, é algo que você é forçado a fazer porque não há uma outra opção, a não ser ir embora e deixar tudo para trás para salvar a sua vida. Então, a pessoa que é refugiada, ela é reconhecida legalmente com proteção internacional. O primeiro documento internacional que tratou sobre o que é uma pessoa refugiada foi a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951,
que está em vigor até os dias de hoje, mas que foi completamente construída numa perspectiva europeia. Então, quando a gente hoje fala também sobre refugiados, a gente precisa ter em vista que a Europa é esse continente que, ao longo dos anos, vem também ditando muito sobre as migrações, sobre o que é um refugiado, sobre o que não é. E aí, outra questão que a gente não pode perder de vista, que é a pessoa que se encontra em situação de refúgio, ela não pode voltar mais para o seu país de origem, né? Se há um ato de perseguição e ela é forçada a se deslocar, se ela voltar, ela corre risco de vida. Então, é importante também a gente desconstruir aquele mito de que a pessoa refugiada, não, ela não é aceita, ela volta para o seu país, como tanta gente fala. A gente pode até ver na mídia também, né? As pessoas falando assim, ah, não, volte para o seu país, o que é que você está fazendo aqui? Como um migrante, como um refugiado. Na verdade, não é uma questão de escolha, de querer voltar, ela simplesmente não pode porque corre risco de vida. E aí, outra nomenclatura que é bastante utilizada é solicitante de refúgio, que na verdade são as mesmas pessoas que se encontraram em situação de perseguição e que deixaram seu país de origem, mas elas ainda estão numa situação de aguardar receber a decisão final das autoridades. Porque quem define quem é um refugiado ou não é cada país, de acordo com as suas autoridades. Então, cabe a essas autoridades, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a Polícia Federal, que também lida com questões migratórias, a gente tem o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, que é quem vai analisar caso por caso e tentar ver, ah, não, essa pessoa se encaixa no nosso conceito de refugiado. Então, ela vai receber um documento que comprova, né, que ela está ali recebendo aquela proteção internacional. Então, quando a gente fala de solicitante de refúgio, nada mais é uma pessoa que está aguardando ainda receber esse status migratório, esse status de refugiado. E a última nomenclatura é migrantes, e essa é uma nomenclatura que eu gosto muito de utilizar porque eu acredito que ela é muito mais democrática do que a palavra refugiado. Porque quando a gente fala de pessoas migrantes, esse termo que é muito mais abrangente, porque na verdade a gente está falando de pessoas que se deslocaram do seu lugar de residência habitual, seja por qualquer razão. Então pode ser por uma perseguição política, pode ser por uma perseguição religiosa, pode ser também por uma catástrofe natural, né, que aconteceu, alguma mudança climática. Então, o termo migrante ele abrange, né, todas essas categorias, todas essas motivações. E ele foi definido, esse termo, inicialmente pela Organização Internacional das Migrações. Então, existe essa definição, existe esse conceito a partir dessa organização. E aí vocês podem perguntar, mas qual é o documento hoje que protege essas pessoas, né? Qual é o documento que rege e protege as pessoas que são migrantes? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no 13º artigo, em que diz que toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção, ou seja, de você ir e vir. Então, a partir dessa ideia de migrantes, né, e de que toda pessoa tem direito a migrar, a gente também rompe com outro mito que migrar não é um crime. Então, as migrações, não existe uma migração que seja criminosa, na verdade. E a mídia ajuda muito assim a fazer o contrário, né, na verdade. A descrever o migrante como essa pessoa perigosa, como essa pessoa que vai roubar o nosso emprego, ou que vai aumentar o crime na cidade. Quantas vezes a gente não vê isso na própria mídia, nas redes sociais? Então, é importante que a gente também fique muito ligado nessas expressões que a gente pode utilizar quando se trata das pessoas que são migrantes, né? Por exemplo, a nomenclatura imigrante legal, como vocês estão vendo aí nessa manchete. Dizer que existe um imigrante ilegal, quando na verdade no direito internacional existem atos ilegais e não pessoas ilegais. Então, quando eu falo imigrante ilegal, eu trago logo essa conotação de crime, que é um crime migrar. Então, não é uma conotação que ajuda a gente a desconstruir, né, toda essa ideia, né, xenofóbica do migrante. E também aquela ideia de que o migrante vai trazer o crime, então que criminosos recrutados, por exemplo, como vocês estão vendo aí nessa segunda manchete, para vocês terem uma ideia de como é que a mídia lida com essa temática. E também outras duas nomenclaturas que eu acho que também é importante para a gente discutir, que é crise dos refugiados. Quando a gente fala de crise, crise política, crise econômica, nunca é uma coisa boa, não é uma coisa que a gente deseja, por exemplo, para o nosso país, ou para algum relacionamento que você tem, dizer assim, estou em crise. Significa que não está bem, né? Não é algo positivo.
Então, quando eu digo crise dos refugiados, eu já trago essa conotação negativa de que, não, os refugiados vão trazer dificuldades, né, para o meu país, para a minha sociedade. E aí a gente precisa ficar bem atento com relação a essa nomenclatura também. E, por fim, onda de refugiados. Eu não sei se vocês já viram isso, mas muitos, até políticos utilizam isso muitas vezes em discursos, que é essa nova onda de refugiados está chegando. E aí, usar um fenômeno que é natural, como uma onda, para aplicar para uma situação completamente complexa, né, difícil, onde as pessoas migrantes enfrentam, a onda tem esse poder, né, de chegar e destruir. Então, quando eu utilizo essa palavra, atrelando refugiados e onda, dá aquela ideia também negativa, não, eles vão chegar e vão acabar com tudo. Então, por isso que espero que vocês assim percebam a importância da gente ser bastante cauteloso nas nossas palavras, porque por trás de cada palavra ali, por trás de cada termo, existem pessoas, existem vidas, né, que estão ali sofrendo, que estão muitas vezes fazendo o que é possível ali naquela situação de fuga para resguardarem a sua própria vida. E a gente precisa ficar atento com relação a essas nomenclaturas. E aí também quando a gente aborda um pouco sobre migração e refúgio, não podemos esquecer também de trazer para esse debate a importância de termos rotas seguras e acomodações humanitárias para as pessoas refugiadas. Porque não basta só migrar. As pessoas migram, mas elas vão chegar até algum lugar. E esse lugar que elas chegam, muitas vezes, é através de pessoas que pediram dinheiro para que ela pagasse. E os famosos coiotes, eu não sei se vocês são familiarizados com esse termo, mas aqui, por exemplo, aqui eu digo aí, no caso, né, na América Latina, a gente tem muitos casos de coiotes, que são pessoas que trabalham para tráfico humano, né, tráfico de imigrantes, e eles acabam sendo a única opção viável para o migrante conseguir realmente se deslocar de uma fronteira para outra, porque muitos deles não têm um documento, não têm um passaporte. Então, não é simplesmente chegar no aeroporto e pegar um voo e dizer, agora eu estou migrando. Né? Muitas pessoas que se encontram em situação de refúgio, elas não têm essa condição de pegar um transporte como um avião e ir para um aeroporto. Então, a solução que muitas vezes resta é, por exemplo, como a gente vê na mídia, pessoas entrando em botes, entrando em pequenos barcos, cruzando aí o mar Mediterrâneo, que na verdade se tornou um grande cemitério, né, para de pessoas refugiadas. A gente tem casos, por exemplo, de pessoas que entraram em caminhões frigoríficos, pagaram para entrar ali para conseguir atravessar uma fronteira. Então, é preciso também a gente ter muita sensibilidade com relação a isso, de também compreender que muitas vezes aquela é a única opção que restou para aquela pessoa diante do desespero de precisar fugir. E aí eu trago um exemplo rápido para vocês, que não sei se vocês estão acompanhando, mas no ano passado houve uma discussão bem importante sobre a selva de Darién, que é uma região no Panamá, e que tem servido como uma rota de travessia para pessoas migrantes que querem chegar, por exemplo, nos Estados Unidos. E isso tem sido, assim, uma discussão importante, mas muitas vezes negligenciada pelos próprios governos. Então, essa selva, na verdade, foi apelidada da selva da morte, porque muitos migrantes não conseguem chegar até o final, né? É mata fechada, muitos animais, escorpião, cobra. Então, você pensar, mas como é que uma pessoa se coloca numa situação dessa? É realmente um desespero, é realmente por você não ter uma outra opção a não ser migrar, a não ser sair do seu país e arriscar a própria vida para proteger a própria vida. Então, é algo muito complexo. E aí, esse é um exemplo, né, de uma das rotas que não são seguras e que a gente precisa que governantes, políticas públicas tragam para esse debate a importância de construir rotas seguras para os migrantes, para que eles consigam chegar às autoridades e solicitar o refúgio, de uma forma, segura, de uma forma onde a vida deles não esteja mais em risco. Mas também existe uma outra situação que eu acredito que também é pertinente a gente comentar, que essa acomodação humanitária. Quando o migrante ou o refugiado chega, não chega no mar de rosas, não chega naquele lugar
muitas vezes, onde vai ter todo mundo de braços abertos para recebê-los. Então, aqui eu trago um exemplo para vocês nessa primeira foto de um campo de refugiados. Na verdade, é um centro de detenção na Austrália, e as pessoas migrantes simplesmente chegam no país e as autoridades levam elas para esse tipo de centro de detenção, que nada mais é que uma prisão, como vocês estão vendo aí. Então, onde é que está aquele direito de migrar, o direito de ir e vir? É preciso que a gente também fale dessa importância de ter um acolhimento humanitário, né? De acolher essas pessoas que muitas vezes passaram por traumas que a gente não faz nem ideia, né? Traumas no país de origem, traumas nessa travessia, de muito perigo, de muita situação que coloca eles em risco, e ainda ser colocado dentro de um centro de detenção, que nada mais é que uma prisão. E aí nessa foto vocês têm um exemplo também dessa garota aí dormindo, isso é num centro de detenção nos Estados Unidos, que bem pertinho, né? Bem pertinho assim da nossa realidade, né, do continente americano, e que acontece todos os dias, e muitas crianças migrantes são colocadas nesse centro de detenção e são separadas das suas famílias. Então, vocês percebem a importância da gente trazer essa humanidade para o debate das migrações. Como é importante a gente, não é só se colocar no lugar do outro, mas será que uma criança deveria ser colocada dentro do centro de detenção, sem a presença da sua família, e ficar lá aguardando anos e anos, até que receba um cartão que diga eu sou refugiado? Então, é importante a gente refletir sobre isso. E também tem aí um campo de refugiados, esse aí é na Grécia, que nada mais é que uma sociedade completamente marginalizada, né, pelo governo. O governo coloca essas barracas, né, as organizações internacionais colocam essas barracas e dão essa solução para as pessoas refugiadas ficarem lá por um tempo, mas muitas passam 10, 15, 8 anos morando num campo para refugiados até receber o status de refugiados. Há casos de crianças que nasceram dentro de um campo de refugiados. Então, existe um debate que é bem, eu acho que é bem pertinente também, é até que ponto ter um campo para refugiados é algo que garante um direito humano, né, para aquelas pessoas. Será que ali não é também um local de violação, né, do direito da liberdade de ir e vir? Como é que essa pessoa é integrada na sociedade se ela vive ali à margem? Então é bastante complexo. E aí, já chegando um pouquinho para a nossa realidade no Brasil, a legislação brasileira e as migrações, a gente tem uma lei que é muito importante, né? Não sei se vocês também têm conhecimento, é uma lei recente, de 2017, e que é fruto de muitos debates com a sociedade civil, em audiências públicas, e que garante algumas, eu vou relacionar aqui para vocês, algumas garantias que essa lei dá para as pessoas que são e que estão em situação de imigração, de refúgio. A primeira coisa que essa lei, na nossa lei, garante é que essa pessoa tenha acesso a um cadastro de pessoa física, um CPF, a uma carteira de trabalho, para que ela possa continuar, né, com a sua vida e ter um ganha-pão, né, para viver nos dias em que estiver residindo no país. Tem acesso ao SUS, então toda pessoa migrante no Brasil tem acesso ao nosso Sistema Universal de Saúde, aos programas de assistência social, então auxílio gás, auxílio energia, auxílio acomodação. Não é porque essa pessoa é de fora, não é porque essa pessoa não é brasileira que ela não tem acesso a esses benefícios. E isso é muito importante, porque quando a gente para ver as leis de imigração fora do Brasil, em outros lugares, são completamente rígidas, não dá nem sequer essa possibilidade do migrante reconstruir a sua vida, ter uma carteira de trabalho para ir para trabalhar, para ter uma oportunidade. Ter também, por exemplo, aqui a nossa lei garante que as crianças que são migrantes tenham acesso a uma matrícula em todas as escolas. E o mais importante que eu considero é que a nossa lei, ela garante que nenhum migrante ele poderá ser preso por não ter documentos regulares. Então, acontece de muitos migrantes não ter, por exemplo, um passaporte, não conseguir pegar a sua identidade antes de fugir, e ele não tem nenhuma documentação, não tem nada que comprove, né, de onde ele veio. Então, no Brasil, essa lei garante que essa pessoa não vai ser presa por ela não ter documento.
E por que isso é importante? Porque exatamente não criminaliza a migração, né? A lei do Brasil ela não criminaliza, a migração não é vista como um crime. E aí, por fim, também a lei do Brasil, essa lei migratória, tem a garantia de um visto de acolhida humanitária, que é para alguns grupos específicos, a depender da nacionalidade. Por exemplo, a gente tem acompanhado o caso dos venezuelanos que têm chegado ao Brasil. Inclusive, até aí em Caruaru já tivemos casos também de venezuelanos, e que eles chegam através desse visto de acolhida humanitária. Por quê? Porque muitos deles não sofreram uma perseguição política ou religiosa, mas vieram para o Brasil porque sofreram alguma violação de direito, não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde. Então, são acolhidos a partir desse visto. E aí, só para dar um contexto para vocês bem rápido, né, quais são os números, né, de refugiados, de imigrantes no Brasil? E aí, esses dados são da semana passada, foi liberado pelo governo federal, né, com relação ao ano de 2023. E aí, se a gente fizer uma comparação, a gente meio que desconstrói outro mito sobre as migrações, de que mas o Brasil recebe muita gente, a gente não tem mais espaço para ninguém, já tem muita gente aqui. E quando a gente olha assim para os dados, para a realidade, o Brasil tem 215 milhões de habitantes no total, mas a gente só recebeu 58.628 imigrantes que solicitaram refúgio. Então, você vê aí a diferença, né? Então, a gente não pode chegar e dizer assim, não, o Brasil já recebeu muitos refugiados, muitos migrantes, eles já estão por aqui, não temos mais espaço para ninguém. Quando, na verdade, não é bem assim, né? Quando a gente vai para os números, a gente vê o quanto o Brasil ainda não recebe tanta gente, o quanto o Brasil ainda não acolhe essas pessoas migrantes. E aí, se vocês perguntarem, mas quais são as nacionalidades dessas pessoas, né? Desses 58 mil? E aqui a gente tem mais de 50% sendo da Venezuela, quase 20% sendo de Cuba, né, o pessoal cubanos, e quase 7%, né, 6,7% de pessoas que vieram da Angola. Então, essas são as três principais nacionalidades das pessoas refugiadas no Brasil. E aí vocês podem dizer assim, mas e qual é a região? Porque aqui em Caruaru, ou aí em Caruaru, muitas vezes não é algo comum que a gente vê no nosso dia a dia, tantas pessoas migrantes, por exemplo, chegando. E aí existe um motivo que é, como vocês viram, se a gente recebe mais gente da Venezuela, então a região que mais recebe refugiados no Brasil hoje é a região norte, porque faz fronteira com a Venezuela. Então a gente tem aí os estados do Amazonas, de Roraima, sendo esses estados que mais recebem, mais acolhem essas pessoas migrantes, mas também tem aí no sul, né, principalmente o estado de São Paulo, por ser esse centro econômico que muitas vezes dá uma maior oportunidade para a pessoa migrante reconstruir a sua vida. Então a gente vê aí o Nordeste completamente, quase, né, vazio, diz que tem até 1% de pessoas migrantes aqui, e exatamente a gente por isso que a gente não vê com tanta facilidade. E aí o perfil também, é mais homem, é mais mulher, de acordo com o gênero, né? Esse novo relatório diz que 51,7% do total das pessoas reconhecidas como refugiados no Brasil são homens e 47,6% são mulheres. E isso tem mudado ao longo dos anos, né? O percentual de mulheres era bem menos do que esse, então espera-se que nos próximos anos, de repente, a gente possa até receber mais mulheres refugiadas do que homens. E aí, por fim, também, um outro dado que eu acho que é importante trazer é que 44,3% dessas pessoas refugiadas são crianças, são adolescentes e jovens de até 18 anos. Então, são pessoas como vocês aí, né, nessa idade, que precisaram deixar o seu país. E aí, a importância e não só acolham, mas ajudem eles a se integrar na sociedade, através, por exemplo, da sala de aula, uma sala de aula mais inclusiva. É muito difícil para essas crianças que não falam a língua, né, daquele país, simplesmente chegar no Brasil e ter que assistir aula em português e fazer prova e passar de ano. E como é que fica realmente o desenvolvimento dessa criança? Então, é importante a gente também ter isso na nossa mente. E aí, já estou finalizando aqui para vocês. Espero que vocês estejam aí acompanhando. É,
Para finalizar aqui com vocês, eu trouxe um passo a passo de como é que hoje uma pessoa refugiada, uma pessoa migrante pode solicitar refúgio no Brasil. E isso às vezes vocês podem pensar, mas por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente pode se deparar com uma pessoa, né, dessa, por exemplo, no meio da rua, ou alguém possa precisar dessa informação, e é importante que a gente saiba como lidar com isso, né? Já que vocês são interessados nessa temática. E aí a primeira coisa que se faz, né, no Brasil para solicitar refúgio é que a pessoa precisa estar em território nacional. Então, ela não pode solicitar refúgio estando fora do Brasil. A segunda coisa é reunir toda a documentação relevante que possa dar apoio à sua solicitação. Ou seja, se a pessoa em situação de refúgio diz, eu sofri uma perseguição religiosa, ela precisa ter provas que comprovem ali que ela sofreu aquele tipo de perseguição. E aí, gente, isso não é algo que é fácil. Muitas vezes você não consegue nem recolher as provas, você precisa ir embora, fugir, e você não tem nada ali que comprove que você sofreu aquela perseguição. É a sua palavra, né, contra a palavra da autoridade. Então, para vocês perceberem o quanto é complexo também, né, para você reunir toda essa documentação que comprove que você sofreu aquele tipo de perseguição, ou religiosa ou política. Então, esse seria o segundo passo. O terceiro é completar um formulário de solicitação online. Então, existe o portal de imigração do governo federal. Vocês podem colocar aí depois e dar uma olhada. No portal de imigração tem lá o formulário Cisconário, onde o refugiado ele vai responder todas as perguntas que já são traduzidas, ele escolhe a língua, né, que ele fala, e aí as perguntas são traduzidas e ele responde explicando tudo que ele vivenciou. Então, se ele diz que ele sofreu, por exemplo, uma perseguição religiosa, ele vai descrever ali, ele vai dizer tudo o que ele viveu, como aconteceu, quando, em que local, com quem, se ele estava sozinho, se foi com um grupo. Então, é feita toda uma descrição. Por isso que também não é fácil para o refugiado, porque é nesse momento que ele volta um pouco atrás das suas memórias. Então, às vezes, são memórias que são muito dolorosas, né, de você lembrar o que você viveu. Mas é importante para que a autoridade saiba o que é que essa pessoa vivenciou. O quarto passo é se apresentar na Polícia Federal para completar o seu pedido e receber o protocolo de solicitação de refúgio. E isso uma coisa bem polêmica, porque quando a gente fala hoje de migrações, a maioria das autoridades que lidam com as migrações, infelizmente, ainda é a polícia. E aí, por que eu digo infelizmente? Porque a polícia tem essa carga, né, quando a gente fala hoje de polícia. Existe muito essa ideia desse ambiente que é inóspito, né, desse ambiente que é estranho, que pode ser perigoso, que a gente nunca sabe assim o que vai. Existe essa sensação de que parece que você não está seguro. E aí, por que falam hoje que talvez o ideal não seja para o migrante ter que passar por uma polícia federal? Porque muitas vezes ali aquele ambiente não é acolhedor para alguém que migrou, não é acolhedor para alguém que vivenciou um trauma. Ali, na verdade, às vezes pode reforçar aquele trauma já vivenciado. Então, mas no Brasil, né, e em outros países também, o migrante precisa passar pela Polícia Federal, e aí ele vai pegar toda a sua digital, e vai ficar ali registrado que você está solicitando refúgio. Após isso, ele recebe o CPF, ele recebe a carteira de trabalho, e aí tem acesso aos serviços públicos no Brasil, né, a partir dos nossos programas de assistência social. E, por fim, é feita a análise e a entrevista do CONAR. Então, ele não faz apenas um documento descrevendo, ele é chamado para presencialmente participar de uma entrevista. E ali na entrevista, através de uma pessoa, ele vai contar novamente o que ele viveu, ele vai compartilhar tudo que ele vivenciou. E aí o CONAR vai analisar se essa pessoa realmente está ali falando as coisas de forma concreta, ou se não tem provas o suficiente para comprovar que ela sofreu aquele tipo de perseguição. E aí cabe ao CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, dar esse aval positivo ou negativo para a pessoa refugiada. E aí é feita essa decisão. Então, para vocês terem uma ideia do quanto é complexo, né? Não é algo fácil simplesmente chegar e pedir refúgio, né? Ele passa por todo um processo. E aí, finalizando esse nosso momento aqui, eu queria também trazer para vocês
Diante dessa complexidade que é as migrações, o quanto é importante essas redes locais que fornecem apoio, que fornecem acolhimento para as pessoas refugiadas, né? No Brasil, a gente ainda tem uma grande ausência de serviços que são centralizados para o atendimento do migrante. Então, tem serviços que em São Paulo atuam de uma forma e, por exemplo, no Amazonas atuam de um jeito completamente diferente. A gente não tem uma política nacional, um plano nacional em que diga como deve ser, esse atendimento, como deve ser esse acolhimento. Então, é algo que ainda deixa a desejar bastante no nosso país. E aí também existe um número reduzido de pessoas, de funcionários que são especializados nessa área. Então, essas pessoas muitas vezes nem sequer recebem um treinamento como agente público, de como lidar com aquela pessoa que está em situação de refugiado, muitas vezes está sensível, precisa de um acolhimento. E tem pessoas que não sabem lidar com isso porque nunca receberam um treinamento. Então, é importante também, né, políticas que fomentem esse treinamento para pessoas, né, poderem lidar com pessoas refugiadas. E aí a falta de infraestrutura também, principalmente para o acolhimento emergencial, né, de pessoas que muitas vezes cruzam as fronteiras e precisam de atendimento médico logo de imediato. Muitas vezes não dá nem para ela chegar e explicar ou mostrar qualquer documento, ela precisa ali daquele atendimento médico porque está numa situação extremamente complexa, difícil, que a saúde está em risco. Então é importante também ter essa infraestrutura. E aí também um precário acesso à informação. No Brasil, infelizmente, muitas pessoas ainda negam o acesso das pessoas refugiadas ao SUS, por exemplo, porque não sabem que elas têm direito a esse atendimento. Isso aconteceu bastante na pandemia, né? Pessoas refugiadas que foram tentar receber atendimento em UPAs, em hospitais, e na hora que mostraram a carteira de refugiado, a pessoa disse, não, isso não é identidade para mim, então você não vai ser atendido. Então, existe essa falta de conhecimento mesmo, né, das pessoas em entender que aquele cartão ali de refugiado é a identidade daquela pessoa. Então, ela tem acesso a tudo, ela tem acesso a todos os benefícios e todos os direitos como cidadão brasileiro. E aí tem também a questão da língua, né, de como você fornecer aulas que sejam também inclusivas na língua do refugiado, então esse é algo também que as pessoas estão debatendo bastante. Sistema bancário, para que ele possa abrir uma conta bancária, e aí muitas vezes existe essa resistência dos bancos em fazer uma conta bancária para essa pessoa. Então, a gente precisa desconstruir também essa ideia e fornecer mais infraestrutura para essas pessoas. E aí, gente, chegando ao final, eu queria assim, eu fico muito feliz de saber que vocês se interessam por esse tema, porque vocês podem ser uma pessoa que em algum momento possa vir a trabalhar com pessoas migrantes. Então, eu trago aqui para vocês alguns exemplos, não é tudo, né, mas são alguns exemplos, assim, se você gosta dessa temática, algumas habilidades que é importante a gente ter, desenvolver, porque ninguém nasce pronto. Então, desenvolver essas habilidades, se você gosta de trabalhar, se você quer um dia trabalhar com as migrações ou já trabalha. Então, é importante que você seja resiliente, é importante que você tenha saúde mental, porque muitas vezes você lida ali com pessoas que estão muito sensíveis, que precisam de um acolhimento, então você precisa também ser forte, né, diante de situações que podem até deixar você muito chocado. Eu comento isso muito assim com os meus colegas do mestrado, que a gente vem com aquele romantismo, estudar as migrações é algo maravilhoso, mas quando a gente vai para a realidade é muito triste. É muito triste a gente estar ali, tipo, todo dia se reunindo e falando de temas e situações que é de muito sofrimento. Então, é preciso ter resiliência. Também, assim, disposição para trabalhar em ambientes que são desafiadores, como acho que vocês perceberam o quanto é complexo. Não é simplesmente receber, é também acolher, é integrar. E aí é importante a gente ter essa disposição para estar no desafio, né, diário. Sensibilidade, né, às diferentes culturas. Nem sempre a forma que você pensa é a forma que é correta para aquela pessoa, porque a cultura dela é uma outra cultura, a forma como ela vê o mundo é outra forma, não é igual à sua. E a gente precisa ter sensibilidade e saber, assim, ter esse diálogo cultural também. Também o conhecimento de outro idioma, né? É importante que você tenha, eu acredito que hoje o mínimo, né, que se pede é que
se fala inglês, espanhol também aí no contexto do Brasil por causa da migração de venezuelanos. Então, é algo que a gente pode tentar cada vez mais trabalhar, né? Ninguém nasce sabendo falar todas as línguas, então é um conhecimento para se trabalhar. E aí também conhecimento jurídico, compreensão da política, é importante que seja uma pessoa que esteja sempre atenado no que está acontecendo na região, né, na política, e também sempre, sempre eu digo assim, na medida do possível, né, ter uma abordagem que seja calma para situações que são difíceis. Então, é importante que a gente seja, né, não digo calma, extremamente calma, mas assim, centrada, né? Saber, naquele momento, ter a centralidade e a calma para lidar com o desafio, para lidar com alguém que está ali sofrendo na sua frente, e você precisa acolher, você precisa dar esse atendimento humanizado, né, da melhor forma possível. E por fim, que eu acredito que é o mais importante, entusiasmo e dedicação, né? Então, se você gosta de migrações, de estudar essa temática, ver isso como um propósito também, né? Se entusiasmar e acredito que isso vai guiando, né, a pessoa para continuar, né, nessa jornada, né, de pesquisador ou de alguém que trabalha com as migrações, porque, como eu falei, não é algo fácil, né? São realidades extremamente duras e é preciso sempre essa resiliência, né? Essa força, né, que vem de dentro de realmente assim querer ajudar o outro, mas respeitando a sua cultura, respeitando a sua língua, respeitando também a diversidade. Então é isso, gente. Espero que eu não tenha ultrapassado aí o tempo. Quando eu começo a falar, eu me empolgo bastante. Mas é É isso, isso, vamos Camila. juntos, né? Eu acredito que vocês são parte desse processo também de trazer as migrações para o debate. Então, é importante que vocês estejam, né, participando desse momento também aí. E fora também, né, da universidade, fora do colégio, fora, na sociedade mesmo. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Parabéns pela sua brilhante apresentação, viu? Tá dando um pouquinho de retorno aqui, mas acho que dá para você escutar. A gente tem duas perguntas no chat que foram feitas para você. Não sei se você consegue acessar, mas qualquer coisa eu leio. A primeira pergunta foi do Antônio, que é membro do projeto. Porque nunca foi feita uma estrada no Estreito de Darien, que liga a Colômbia e ao Panamá. Aí não sei se Camila conhece especificamente a realidade lá, mas qualquer coisa você fala. E o segundo problema foi trazido pela Luziane, que seria o seguinte: como uma pessoa refugiada pode reunir essas provas, né, para provar a questão do refúgio, e tal, que é um problema, a questão da documentação. Sobre a primeira pergunta, eu acredito que por que não existe uma estrada? Acredito que é por falta de vontade política mesmo. Porque a partir do momento que um país coloca ali uma estrada que facilite a migração, ele vai precisar ter que lidar com essas pessoas. E aí muitos governos, né, não estão dispostos a isso. Então é por vontade política mesmo. Porque, por exemplo, se constrói um muro. É uma vontade política, existe ali uma motivação política para impedir aquelas pessoas. Então, é o mesmo para uma estrada. Uma estrada seria para facilitar. E aí, no caso, muitas vezes isso não acontece porque o governante ou porque a opinião pública ali do país não tem interesse de receber essas pessoas mesmo. Então, a política xenofóbica, eu acredito que também faz parte da política migratória. A gente vê aí muitos países com essa aversão a pessoas migrantes. E aí é traduzido na política também, governamental, a política de Estado. E sobre a segunda pergunta, é, acho que essa é a pergunta que mais não tem resposta quando a gente fala sobre as migrações, né? Como é que pode essa pessoa reunir essas provas? Muitas vezes, realmente, ela não consegue. E aí, se vocês pararem para pensar, fora dos números oficiais, quantas pessoas não são, na verdade, também refugiados, mas nunca conseguiram provar? Então, isso é uma falha do sistema, assim, do sistema internacional para refugiados, porque coloca-se muita burocracia acima da própria humanidade.
E aí, por que se coloca essa burocracia toda? Porque muitas vezes os países trazem essa ideia, né, de segurança nacional, a gente precisa saber quem está entrando, a gente precisa ter certeza se aquela pessoa não está mentindo. E aí, muitas vezes, acaba que aquela pessoa não consegue provar, mas na verdade sofreu uma perseguição e fica por isso mesmo. Então, é realmente uma realidade muito triste e que acontece. É, quando a gente diz assim, migrante indocumentado, acredito que isso é uma grande, um grande erro, assim, também, utilizar muito esse termo, porque o migrante ele não está sendo documentado, na verdade. Ele está naquela situação porque não conseguiu trazer um passaporte, não conseguiu trazer uma certidão de nascimento, não conseguiu comprovar que em documentos que ele sofreu aquela perseguição, mas não é por vontade própria, é porque realmente aquela situação não o permitiu. Então, infelizmente, é uma realidade recorrente e só para finalizar, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas alguns países, para tentar é, comprovar ou não se aquela pessoa realmente está falando a verdade na, na, na entrevista, eles acabam, por exemplo, fazendo exames biológicos, por exemplo, em crianças, para ver, mas será na travessia, será que enquanto ela atravessava ali a fronteira, ela não sofreu alguma fratura, alguma coisa? Então, acontece muitas vezes, por exemplo, crianças que são refugiadas pedirem asilo, pedirem refúgio, e aí os países negam e tentam fazer, por exemplo, testes de ossos para ver se aquela criança tem realmente aquela idade que ela está falando. Então, para vocês terem a ideia de que as migrações tem muito ainda, né, o que a gente debater, o que a gente conversar, e assim, o quão importante é melhorar também todo esse sistema de acolhimento, de integração das pessoas refugiadas. Então, é um processo e precisamos, acho que, acordar para isso também. Porque cada vez mais a gente vê países, governos que estão extremamente fechados a esse diálogo, e isso é muito preocupante, né, para o futuro também das migrações. Eu não estou lhe ouvindo, professor. Ah, não, certo. Estava perguntando se o pessoal presente aqui tem alguma pergunta. Eu tenho é no mais uma curiosidade, seria, professor. Pode falar, Silmério. Na apresentação de Camila, eu fiquei bastante reflexiva sobre a questão das mudanças climáticas que forçam as migrações, como ela falou. E aí eu queria saber dela o que é que ela acha das migrações interestaduais. Eu não sei nem se essa seria a nomenclatura correta, porque pensando na questão do Rio Grande do Sul, né, desse desastre climático que o estado está enfrentando, como se daria assim? Porque eu acho que muitas cidades vão ficar inabitáveis e acredito que algumas pessoas vão precisar mudar, acho que inclusive do próprio estado. Não sei o que é que ela pensa sobre isso, se existe mesmo essa nomenclatura, porque, por exemplo, nas grandes mídias nós estamos mais acostumados a ouvir falar de migrações para outros países, né? Mas entre estados eu não tenho muita familiaridade e gostaria de saber o ponto de vista dela e desde já parabenizá-la pela excelente apresentação, que mais do que isso foi uma aula. Um abraço a todos. Obrigada pela pergunta, Silmério. É, quando a gente Quando você falou aí algo que eu acho que é muito também pertinente para a discussão, que são essas migrações entre as regiões. Existe um termo, sim, que se fala hoje sobre para essas pessoas que se deslocam, mas não atravessam uma fronteira internacional, elas só atravessam, por exemplo, fronteiras regionais, como aí no caso que a gente vê agora com o Rio Grande do Sul. O termo é deslocado interno. Então, depois vocês quiserem mais saber sobre isso,
é um termo que é recente, né, e que as organizações internacionais e alguns países têm debatido bastante sobre isso, porque muitas vezes o termo refugiado, quando a gente utiliza refugiado, ele não se encaixa para essas pessoas, porque para o termo refugiado, né, esse da Convenção de 1951, diz que para ele ser refugiado, ele tem que ter sofrido a perseguição ou algum tipo de motivação de guerra. Então, não inclui, por exemplo, mudanças climáticas, não inclui catástrofe natural, também não inclui esse deslocamento entre regiões, então tem que ser um deslocamento que atravessou uma fronteira. E aí, um debate hoje que se faz muito quando se trata dessa migração interregional é até que ponto a convenção hoje para refugiados realmente é algo atual. Porque no ano em que foi assinada, em 1951, não se falava sobre a migração por catástrofe natural. Então, hoje, é importante que também as nossas leis, né, que também o direito internacional se atualize para a realidade contemporânea, em que cada vez mais as pessoas vão migrar e cada vez mais vai ser por motivações climáticas, pelo aquecimento global, é, como a gente está acompanhando aí também agora no Rio Grande do Sul, né, cidades que foram completamente devastadas. Então, é, é, é importante que seja feito esse debate, que o governo, através das suas políticas, possa também incluir essas pessoas que não são incluídas no direito internacional como refugiadas, mas que não deixam, né, de ter uma motivação para migrar que é válida, né? Sua casa foi inundada, não existe mais nada ali. Não existe outra opção a não ser fugir, não sei. Exatamente, é. Então, precisa-se ter uma atualização. A própria ONU também, através do Acnur, não reconhece ainda refugiados climáticos, né, pessoas que fugiram por motivações climáticas, e aí isso mostra o quanto esse debate tem que ser levantado e o quanto precisa avançar nisso aí, né, porque é uma realidade, a gente não pode negar. Acho que vão ser necessárias atualizações, né? Inclusive jurídicas, né? Acho que o cenário aponta para isso mesmo. Pessoal, já para encerrar a participação de Camila, porque infelizmente a gente tem uma limitação de tempo, tem só duas perguntas que a gente fazer. A primeira é de Antônio, que está no chat. E aí queria pedir para ver se Camila consegue ler o chat. E a segunda é de Veridiano, né? Que ele está perguntando como é que você vê aí no leste europeu a recepção de imigrantes, considerando que é uma região que tem esse histórico de não receber bem, Eu vou começar pela pergunta de Vevé, porque, assim, faz pouco tempo que eu estou aqui no leste europeu. Fazem, na verdade, só algumas semanas. Mas antes de vir para cá, eu tive acesso assim a professores que sempre debatiam e traziam um pouco do contexto antes da gente chegar no país. E antes de chegarmos aqui, sempre era debatido em sala de aula para a gente ter mais ou menos um contexto, né, de como é que anda as migrações nesse país. Então, aqui na República Tcheca, especificamente, tem realmente essa visão de que a pessoa refugiada é uma pessoa que é perigosa, que é criminosa, que vai trazer, por exemplo, pode trazer o terrorismo, pode trazer comunismo e tantas outras, né, tantas outras formas, né, de falar sobre a pessoa refugiada. Então, aqui o acolhimento deixa bastante a desejar. Eu falo isso assim até pela minha experiência, que eu não sou uma pessoa refugiada, eu sou uma pessoa que estou migrando, mas por motivação educacional, então não tem nada a ver, eu não estou fugindo do meu país, não sofri uma perseguição. Mas aqui eu sinto também, como pessoa, essa grande resistência, né, das pessoas em acolher. E você é visto como se fosse alguém muito estranho, sabe? Então eles são muito cautelosos, não falam, não acolhe, não existe realmente esse diálogo. E aqui, especificamente na República Tcheca, eles têm um grupo
que é o Grupo Roma. Eu não sei se vocês conhecem, depois vocês podem colocar também na internet. Que é, na verdade, o termo correto não é dizer que são ciganos, né? São pessoas que são nômades. Então, elas estão, historicamente, pela Europa, né? Sempre se deslocando ao redor dos países. E aqui tem uma grande comunidade de pessoas nômades. E eles são completamente marginalizados da sociedade. Não têm acesso a nada. Vivem à margem, de acordo com o apoio que receber de alguma ONG, de alguma organização da sociedade civil, mas o governo não os reconhece como cidadãos, como pessoas que têm acesso aos seus direitos básicos. Então, a gente precisa muito ainda que avançar, né? Se a gente não é ficar desmotivado, né, do tanto que ainda tem que ser feito para as migrações no mundo todo, mas é ter ideia de que coisas básicas, né, como a importância da diversidade, a importância de respeito à cultura, de respeito à língua, assim, o acolhimento são coisas básicas que toda sociedade deveria praticar. Infelizmente, aqui a situação. E não é só aqui, gente. Eu falo isso assim pela minha experiência nesse último ano na Europa. Como uma pessoa que vem da América Latina, não é fácil, é muito inóspito, né? E não sou uma pessoa refugiada. Então, imagina quando você ainda vem do Oriente Médio ou você vem de uma religião específica, que não é aquela religião a religião comum daquele país. Então, é muito difícil. Eu posso imaginar, não posso dizer assim, dizer para vocês o quão difícil é, né, esse acolhimento, mas eu imagino através também da minha experiência aqui. E tenho os meus privilégios, né? Não sou, sou uma brasileira, tenho meu passaporte que me dá acesso a muita coisa, né? Me dá acesso a muitos países, sem precisar, por exemplo, ter visto nada, mas mesmo assim eu ainda encontro muita resistência, assim, nesse acolhimento. Então, é bem difícil. E sobre o outro comentário, eu acho que foi de Antônio. Como evitar essa infiltração de membros de grupos terroristas entre refugiados? Eu acho que o evitar é exatamente nesse procedimento que as autoridades fazem de entrevistar o refugiado. Então, se ele precisa comprovar que ele sofreu uma perseguição, é muito difícil que aquela pessoa comprove através de documentos falsos, por exemplo, né? Se você fugiu, você deixou tudo para trás, não dá tempo nem de você ir atrás de algum documento falso ou coisa do tipo. Então, esse processo de impedir que pessoas se infiltrem em grupos de refugiados acontece, sim, é algo que, por exemplo, a Europa já vivenciou e vem vivenciando isso, mas que pode ser prevenido através desse procedimento das autoridades, em analisar caso a caso, né, em saber um pouco mais sobre o passado dessa pessoa, né, o que é que ela já vivenciou. Então, cabe às autoridades fazerem isso. E eu acredito que hoje, com a nossa inteligência, com os serviços, né, de inteligência, eles são capazes, sim, né, de saber realmente ali qual é a intenção daquela pessoa, se ela está falando realmente algo que não consegue comprovar, então provavelmente não vai nem receber o status de refugiado. Mas sim, acontece casos, infelizmente. Mas aí a gente tem que ter cuidado para não pensar que, então é melhor não ter migrações, então é melhor não receber refugiados, porque aí muita gente utiliza esse discurso para dizer, não vamos receber essas pessoas porque são terroristas. Quando, na verdade, muitos, a grande maioria, não são. Pode ter sim um ou outro que vá ser infiltrado, mas a gente não pode generalizar. Faltou uma pergunta, Falta- Camila. estou vendo aqui. Como se dá o processo de acesso à saúde para os refugiados no país onde você está? Olha, aqui, inclusive esses dias, a gente soube através, né, de um professor que mora aqui em Praga, que existe alguns hospitais na cidade que são hospitais voltados para pessoas estrangeiras. Então, eles têm bastante essa diferenciação. Não é feito, por exemplo,
no hospital no Brasil, ninguém vai chegar para dizer, ah, você é estrangeiro, você não vem aqui para esse hospital. Então, aqui existe essa diferenciação. Se você é estrangeiro, você vai para um hospital específico. Até porque grande parte das pessoas aqui na República Tcheca não falam inglês. Então, quando você for para um hospital comum, provavelmente as pessoas não vão nem lhe compreender, porque eles não falam a língua. E aí, eu acredito que a partir disso, dessa diferenciação, dessa segregação entre hospital que é para os nacionais e o hospital que é para os estrangeiros, eu acredito que isso não é algo positivo, né? Porque aquela pessoa, muitas vezes, pode gerar um medo, né? De você, ah, mas será que eu vou ser bem recebido? Né? Ali, será que as pessoas vão me tratar como uma pessoa comum, como um ser humano, antes de ver, por exemplo, que eu sou um refugiado, que eu sou um migrante, que eu sou um estrangeiro. Então, é algo também que precisa ser, cada vez mais, acho que ter políticas públicas que melhorem também esse acolhimento na saúde, né? Aqui, pelo menos aqui na República Tcheca, tem essa diferenciação. E eu acredito que isso não é benéfico, né? A gente trazer, sempre vai ser colocar as pessoas em caixas, né? Ah, você é refugiado, você vem para aqui. E como é que essa pessoa se integra na sociedade se ela tem coisas lugares que ela não vai poder frequentar, porque não é comum, ela, é como se ela não fizesse realmente parte da sociedade ali. Então, bem, é bem difícil, mas é a realidade daqui. Camila, é isso. A gente quer agradecer e parabenizar a sua fala conosco e agradecer pelo seu tempo, viu? E a gente está à disposição. E muito obrigado e parabéns, viu? Obrigada, professor Emerson, pelo convite. Também obrigada ao Colégio Diocesano por também possibilitar, né, esse momento aqui com vocês. Sou muito grata de ter contribuído um pouquinho. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para se aprimorar e também me colocar à disposição, né, caso vocês queiram saber também um pouco mais sobre o Migrações em Debate, que é essa comunidade virtual que eu fundei durante a pandemia. É uma página no Instagram e também um blog, @Migrações em Debate, e lá sempre eu coloco algumas reflexões que são pertinentes aí para as migrações no Brasil, no mundo. Então, também me coloco à disposição de vocês e agradeço imensamente esse convite. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Tchau, obrigado, Camila.